Caríssimos, vamos entender agora a relação de causalidade. Vejam bem, aonde está previsto isso aqui? Aqui, está previsto aqui, nexo de causalidade. Está dentro, então, do fato típico. Olha só, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. O que é essa relação de causalidade ou nexo de causalidade? Está falando assim, senhores, para gerar um crime, responde por ele quem deu causa ao resultado. Prestem atenção. No exemplo do homicídio, quando eu dou o tiro no cidadão e o cidadão morre por conta daquele disparo, foi a minha conduta do tiro que gerou o resultado morte. Então eu tenho um nexo de causalidade entre a minha conduta e o resultado que aconteceu. Ou seja, tem um fio que liga a minha conduta ao resultado morte. É isso que é nexo de causalidade. E quem responde criminalmente por isso é quem deu a causa, é quem está ligado nesse fio. Eu não posso simplesmente falar assim, não, eu tenho 17 anos, eu dei o tiro. Mas eu sou menor. Quem tem que responder é meu pai. O que meu pai tem a ver com isso? Cadê o fio que liga ele ao resultado? Não tem. Perfeito? Então o resultado só pode ser atribuído a quem deu causa, a quem está ligado por esse fio. Perfeito? Vejam bem. No parágrafo 1º, tem um negócio que chama superveniência de causa independente. Eu sei que o nome é complicado, mas é fácil da gente entender. Tudo isso, senhores, não precisa de decorar nome, você tem que entender para lá, quando você conseguir ler a questão da prova, você vai conseguir enxergar o cenário, não precisa de decorar. Então vamos lá. Olha só, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Vamos entender, eu vou dar uma lida aqui para a gente não se perder no raciocínio. A causa independente é aquela que surge e por si só é apta a produzir um resultado. Então, olha, o que é causa independente? Então, nós não estamos falando agora da relativamente independente, que está lá no parágrafo 1º. Primeiro eu tenho que entender o que é causa independente. Causa independente, ela produz o resultado independente da conduta que você iria adotar. Então eu coloquei aqui só para a gente entender. Olha só, eu estou aqui, eu, autor de crime, pretendo matar o meu oponente. Estou aqui com a arma de fogo apontada para ele. Antes de atirar, cai um raio na cabeça da vítima. Pau! Ela, cai no chão morta. Quer dizer que é uma causa totalmente independente, gente. O raio ia matar ela de qualquer jeito. Por mais que eu atirasse, eu não ia conseguir gerar o resultado morte. Por quê? Porque o raio já caiu ali, já matou. Então o raio é totalmente independente. Não tem nada a ver com o fato de eu ter atirado ou não. Eu atirei junto com o raio caiu e matou, o raio é independente daquilo ali. Se eu tivesse atirado ou não tivesse atirado, a vítima morreria de qualquer forma por aquele raio que caiu. Perfeito? Então, o que acontece? Neste caso, essa causa independente corta o nexo de causalidade.
cortou o nexo de causalidade, ou seja, cortou essa linha que me ligava conduta e resultado, eu não vou ter como ser punido por aquele fato. Mas o parágrafo 1º não fala disso, ele fala de causa relativamente independente. Olha só, surge de alguma forma ligada à causa geradora pelo agente, mas possui força suficiente para gerar o resultado por si mesma. Então vejam bem, apesar da causa relativamente independente ter potencial para gerar o resultado, ela de alguma forma está atrelada à conduta do agente. É diferente. Olha só, vítima é ferida por um disparo. Então, no nosso exemplo, dei um tiro no meu oponente. Perfeito? Bacana. O oponente, né, a vítima, é internada no hospital e morre queimada por um incêndio que ocorreu ali. Então, vejam bem, ela não morre por causa do disparo que eu atingi. Mas, se não fosse o meu disparo, ela estaria no hospital? Não. Perfeito? Então, é por isso que ela é relativamente independente. Apesar do fogo lá no hospital não ter nada a ver com o tiro que eu dei, mas aquela vítima só foi levada no hospital por conta do tiro que eu acertei. Então, o fogo no hospital, ele por si só consegue gerar a morte? Consegue. Mas por que a vítima está lá no hospital? Por causa do tiro que eu dei. Então, nesses casos, senhores, onde eu consigo visualizar essa ligação, né? Se não fosse o tiro, ela não estaria no hospital. O que acontece? O agente só responde pelo que praticou, não pelo resultado que ocorreu. Então, aqui está falando, ó, exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Agora, os fatos anteriores vão ser imputados a quem os praticou. Ou seja, eu não vou sair livre de tudo, igual aconteceu naquele exemplo nosso da causa independente, onde o raio cai e eu dou o tiro. Por quê? Porque, de qualquer forma, aquele cidadão morreria, com um raio só. Eu atirar ou não atirar, pouco influenciou na morte dele. Agora, aqui não. Se não fosse a minha conduta de atirar, ele não estaria no hospital. Então, de qualquer forma, por mais que a morte dele não tenha nada a ver com o tiro, porque o tiro pegou no braço, não tem nada a ver, ele morreu por causa do fogo, do incêndio no hospital, eu não posso ser responsabilizado pela morte, mas eu posso ser responsabilizado pela tentativa de homicídio. Perfeito? E é assim que acontece. Pela conduta anterior, eu respondo. Relevância da omissão. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. De qualquer forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Caríssimos, no parágrafo 2º, nós não estamos falando daqueles crimes que já são omissivos, que é o que a gente chama de omissivo próprio. Não, não são esses. Por exemplo, omissão de socorro. O legislador manda socorrer. Eu adoto um comportamento omissivo e não socorro, então eu sou criminalizado. Eu respondo por qual crime? Omissão de socorro. Então eu tenho alguns crimes que já são omissivos, não são esses que estão tratados aqui. O que está tratado aqui é o que a gente chama de omissão imprópria.
O que é isso? Eu preciso saber desse nome? Não, não precisa. Mas é só para que você entenda. Mesmo que um crime não seja omissivo, seja um crime de ação, um crime comissivo, eu posso responder por ter sido omisso. Eu posso responder por homicídio, professor. Por omissão, pode. Mas o homicídio não pede uma ação, não pede eu arrancar uma arma, dar um tiro, matar uma vítima. A regra é assim. Mas eu posso estar implicado neste crime quando eu o cometo por omissão nesses casos aqui, ó. Então vamos entender. Tenha por obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Senhores, se a lei me obriga ao cuidado de alguém, eu tenho que cuidar, gente. Imagina o caso onde a lei me coloca, Estatuto da Criança e do Adolescente, me coloca um filho e fala assim, olha, o dever de cuidado, de proteção, de vigilância é seu. Perfeito? E aí simplesmente eu deixo para lá. Não tomo cuidado, vou tomar minha cerveja e a criança acaba se afogando e morrendo. Aqui, ó. Relevância da omissão. Homicídio por omissão. Salva-vidas. Dever de socorro. Profissão dele o obriga. Ah, eu tô lá no salva-vida, praia, tá, tô tranquilo. Vejo um banhista se afogando. Ah, não, o mar está agitado, a onda está brava, a água está gelada, não vou lá não. O cidadão morreu, homicídio por omissão. Por quê? Porque eu tinha obrigação de proteção, de vigilância, de cuidado. A babá que assume responsabilidades. Ah, não, vou tomar conta do seu filho. Descuidou, aconteceu uma situação dessa, ou seja, se omitiu nos cuidados, homicídio por omissão. Estou falando do homicídio porque é mais simples da gente visualizar, mas é lógico que todos esses crimes que pedem a ação, quando eu tenho o dever, quando eu assumo responsabilidade de impedir o resultado, quando eu crio o risco, eu posso responder por esse crime na modalidade omissiva. Perfeito? Vamos lá. Então, os crimes omissivos impróprios, que é o que nós falamos, envolvem um não fazer que implica a falta do dever legal de agir, contribuindo, pois, para causar o resultado. Está falando o quê? Está falando que naqueles casos específicos, essas pessoas têm uma obrigação maior. Se eu tenho uma obrigação maior, igual o salva-vidas tem, igual o bombeiro tem, igual o policial militar tem, você tem que agir. Se você não age, responde pela omissão. Perfeito? Então, ó, é necessário que para eu correr na omissão aqui, responder dessa forma, eu tenho o dever de agir imposto por lei, por exemplo, deixando de atuar dolosa ou culposamente. Tá ok? Vamos lá. Caríssimos, o artigo 14, ele vem e divide para nós o crime em modalidade consumada e modalidade tentada. Perfeito? Então, senhores, quando eu falo assim, o crime é de homicídio tentado, o crime é de homicídio consumado, o crime é o mesmo. Artigo 121 é o mesmo crime. Mas qual a diferença? A diferença é a pena.
que na tentativa vai ter uma redução. Perfeito? Vejam bem. Tem vários tipos de crime. Crimes materiais, homicídios próprios, crime de mera conduta, que, por exemplo, é a violação de domicílio, crimes formais, qualificados pelo resultado, permanentes. Não vou entrar nessa seara. Deixei aqui para que, se tiverem curiosidade, possam observar a definição e a diferenciação da consumação para cada tipo de crime. Perfeito? Isso não cai na nossa prova. O que cai é a diferença do que é consumado para o que é tentado. E vocês vão ter que ter maior atenção, na verdade, é no crime tentado. Por quê? Porque quando eu tenho uma questão envolvendo a tentativa, na verdade, a banca da nossa prova vai te levar uma questão para você diferenciar a tentativa da desistência voluntária, do arrependimento eficaz. Então, por isso, a necessidade de você focar sua atenção maior no crime tentado. Mas vejam bem, o que é crime consumado? Então, o crime é o mesmo. O homicídio consumado é o mesmo crime do homicídio tentado. A diferença vai estar na pena. Olha só. Consumado é quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Senhores, para eu falar em crime consumado, eu tenho que passar pelo tipo penal todo. Eu tenho que ter preenchido todos os elementos da definição legal. Vamos colocar o furto. Está lá, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Eu percorrendo todos esses elementos, eu vou ingressar na modalidade consumada. O que o subtrair pede? Pede que eu tire o patrimônio de alguém e que esse patrimônio de alguém ingresse em outro lugar. No furto fala para si ou para outrem. Então eu vou tirar de alguém para esse patrimônio passar a ingressar o meu patrimônio. E a coisa? A coisa tem que ser alheia. Não pode ser, eu não consigo subtrair uma coisa que já é minha. Então, se eu subtrair um patrimônio alheio de outra pessoa, para que esse patrimônio venha a ingressar no meu patrimônio, eu preenchi todos os elementos do artigo 155. Então, eu vou estar diante de um crime consumado. Crime de violação de domicílio, fala assim, entrar ou permanecer em residência alheia contra a vontade do dono. Não pede mais nada, nenhum complemento. A partir do momento que o proprietário fala, eu não quero sua presença aqui, eu empurro o proprietário e entrei na casa dele, independente da minha motivação, do meu interesse, o crime de violação de domicílio já se perfaz. Já é um crime consumado. Perfeito? Vamos lá. E o crime tentado? Aí fala assim, tentado é quando iniciada a execução, vejam bem, senhores, agora, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Senhores, alheias à vontade do agente. Meus amigos, no crime tentado, eu quero praticar o crime. A minha conduta é dolosa. Eu tenho intenção de praticar um crime. Perfeito? Eu tenho a vontade livre, a vontade consciente de praticar um ilícito penal. E assim me dirijo para esta finalidade. Quando estou executando o crime, então no mesmo crime de furto,
quando estou executando o crime, tirando a carteira do bolso do indivíduo de forma sorrateira, já entrei na fase de execução, já estou subtraindo o bem, por circunstâncias alheias à minha vontade, ou seja, contra a minha vontade, eu sou impedido. Então, naquele momento que eu estou tirando a carteira, está passando por ali um policial militar. Por que eu não consegui tirar a carteira? Porque eu fui preso pelo policial militar. A minha conduta foi interrompida. Por minha vontade? Não, por vontade alheia, circunstância externa. Crime de homicídio. Estou ali tentando atirar no meu oponente. Desfiro vários tiros, não acerto nenhum. Perfeito? Vejam bem, iniciei a execução, tenho o desejo de matar. Perfeito? A vontade, o dolo está todo dirigido no sentido da morte, mas por circunstância alheia, ou seja, falta de pontaria. Perfeito? Não consegui atingir nem um tiro, nem um lesionei. Tentativa. Respondo pelo crime que eu quero praticar. Homicídio tentado. Vejam bem, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Então, é a pena prevista lá para o homicídio, 6 a 20 anos, diminuída de 1 a 2 terços, porque é tentado, porque eu não consegui consumar o crime. Ok, senhores? Vamos lá. Continuando, então, senhores. Agora falaremos da desistência voluntária e arrependimento eficaz, que está no mesmo artigo. Vejam bem, o agente que, olha como é diferente, voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Por que é diferente da tentativa? Porque na tentativa, o cidadão não conseguiu consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Ele não desistiu voluntariamente, não. Foi circunstância alheia que o impediu de praticar o crime, de consumar o crime. Aqui, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, a conduta do agente é voluntária. Ele desiste de prosseguir na execução do crime. Até aqui, desistência voluntária. Eu desisto de prosseguir na execução do crime. Algum fator me motivou a não consumar o crime. Não foi uma circunstância alheia. Se eu quisesse, eu teria consumado o crime. Mas antes de consumar o crime, de forma voluntária, eu desisti daquilo ali. Parei. Perfeito? Então eu vou lá, dei um tiro na pessoa, a pessoa caiu. Quando eu ia executá-la, ela fala que é pai de família, tem 3 filhos, os filhos vão ficar órfãos. Bate uma emoção no meu coração e eu desisto de prosseguir na execução. Desistência voluntária. E o arrependimento eficaz? Ou impede que o resultado se produza. Arrependimento eficaz impede que o resultado se produza. Já fiz o que eu tinha que fazer. Dei tiro, tem lá 3 perfurações, o cidadão está sangrando igual um porco lá no local que ele caiu. Perfeito? Mas aquela situação bate no meu coração, e aí toca meu coração, e aí eu vou lá e socorro o indivíduo. Levo para o hospital. Se eu deixasse ele ali sangrando, ele morreria. Mas eu adotei algumas atitudes, que foi o socorro àquele cidadão, para que o resultado não se produzisse. E o resultado não se produziu, ele foi salvo.
só responde pelos atos já praticados. Então, por aqueles tiros que eu dei, eu vou responder. Eu não estou livre do crime. Perfeito? Mas respondo só por aquilo que eu pratiquei. Ok? Perfeito, senhores? Vamos lá. No artigo 16, eu tenho um arrependimento posterior que não pode ser confundido com arrependimento eficaz. Porque no arrependimento eficaz é isso aqui, ó, eu impedi que o resultado se produzisse. Ou seja, tudo que eu tinha que produzir na minha ação eu já produzi. De repente, eu resolvi adotar uma postura contrária à minha ação inicial. Então, fui lá, socorri a vítima, levei para o hospital e impedi que ela morresse. Impedi que o resultado morte chegasse a ocorrer. Isso é arrependimento eficaz. Diferente do arrependimento posterior. Olha lá. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Então, o arrependimento posterior não cabe em qualquer crime. Só nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, novamente, no arrependimento posterior, nós estamos falando de ato voluntário. O arrependimento posterior é um instituto que, na verdade, está focando na coisa, no patrimônio. Perfeito? Uma vítima de furto, por exemplo, ela tem, o maior interesse dela é reaver a coisa furtada. Esse instituto poderia estar beneficiando o autor do furto, que, por exemplo, pegou a coisa que foi subtraída e restituiu o bem ao seu legítimo proprietário. Se ele restituir até o recebimento da denúncia ou da queixa, ou seja, até o momento em que o juiz recebe, enquanto estiver na fase de inquérito, enquanto o promotor ainda estiver formulando a denúncia, quando o promotor estiver encaminhando a denúncia ao juiz, durante todo esse período, se o cidadão foi lá e restituiu o bem, ele faz jus a essa redução da pena de 1 a 2/3, porque vai ser aplicado o arrependimento posterior. Lembrando que o arrependimento posterior não cabe nos crimes sem violência, nos crimes com violência ou grave ameaça. Ok? Veja bem, senhores, outra coisa, quando eu estiver falando de arrependimento posterior, na verdade o crime já foi cometido, já aconteceu, o crime já está consumado. É diferente daqui, do arrependimento eficaz. Olha aqui, ó, o crime aqui, na verdade, não consumou, o resultado não aconteceu. Então eu adotei postura para impedir que o resultado ocorresse. Perfeito? Não podemos confundir. No artigo 17, senhores, está assim descrito: não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, e agora, velho, é impossível consumar-se o crime. Meus amigos, o crime impossível, ele não é levado a efeito, eu não vou punir nem a consumação, nem a tentativa, por quê? Porque é impossível conseguir praticar a minha conduta. Vamos entender. Absoluta impropriedade do objeto. Eu quero matar o Joãozinho. Quando eu chego para matar o Joãozinho, estou chegando à casa do Joãozinho, abri a porta para desferir os tiros contra ele, está ele caído lá no chão já e morto. Tem como eu matar alguém que já está sem vida? Por mais que eu queira, é impossível conseguir atingir o meu objetivo, porque ele já estava morto.
não tem como eu atingir o meu objetivo. Então, olha só, eu tenho uma absoluta impropriedade do objeto, ok? Aquele corpo já não tem vida. Como eu vou tirar a vida de quem já não tem vida? Então, o objeto é absolutamente impróprio. Não tem como eu matar quem já está morto. Perfeito? Absoluta ineficácia do meio. Mesmo exemplo do homicídio. Eu vou chegar para atingir o Joãozinho, estou lá dando tiro à vontade, mas, meus senhores, a arma está com o percussor totalmente quebrado, não tem nem percussor na arma. Eu posso ficar ali 3 dias apertando o gatilho, que não vai sair tiro, por mais que eu queira. Então não tem como eu responder nem pela tentativa. Por quê? Porque o meio que eu escolhi é absolutamente ineficaz. Não é apto a produzir nenhum tipo de efeito. Perfeito? Vamos para o crime doloso e crime culposo agora. Vamos fazer essa diferenciação. Olha só. Disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Meus amigos, o nosso legislador definiu o crime doloso em suas 2 vertentes da mesma forma. Tem o mesmo impacto e gera a mesma responsabilização. Eu tenho 2 tipos de dolo. Eu tenho o dolo direto e o dolo eventual. Quando eu digo que o cidadão quer diretamente o resultado, eu estou tratando do dolo direto. Esse dolo é simples da gente visualizar. Meus amigos, imaginem um homicídio que nós acabamos de falar, onde eu desejo a morte do Joãozinho. Estou caminhando para lá e estou para atirar contra ele. Senhores, meu dolo, minha vontade é direta, eu já expressei, eu quero matar, minhas condutas são direcionadas para aquele fim. Não tenho dúvida que eu tenho uma vontade envolvida diretamente, determinada para aquela finalidade. O dolo eventual é quando nós vamos falar que nós assumimos o risco de produzir. Meus amigos, o dolo eventual é mais difícil de ser verificado. Por quê? Porque eu tenho que visualizar isso aqui, assumir o risco de produzir. O que é assumir o risco de produzir? É usar o que a doutrina chama de teoria do dane-se. Ele não quer diretamente praticar o crime igual no dolo direto. Eu não quero pegar, dar tiro e matar e já ter aquele objetivo. Mas, senhores, eu uso a teoria do dane-se. Eu vou lá, vou dar tiro no muro do meu quintal. Sei que o muro é de placa, de cimentícia. Não segura nada. Sei que uma munição pode vazar aquele muro e acertar uma pessoa do outro lado. Mesmo assim, eu me posto em local de destaque e vou fazer um tiro-alvo naquele muro. E uso exatamente a teoria do dane-se. Falar, se passar alguém atrás daquela placa, dane-se. Isso quer dizer, assumiu o risco de produzir. Perfeito? Não me importo com a ocorrência do resultado. Se acontecer, aconteceu. Não me preocupo. Sei que é possível, não me preocupo. É diferente? É, porque aqui eu tenho intenção determinada para aquela finalidade. No dolo eventual, eu não tenho essa intenção focada naquilo ali. Eu não quero, na verdade, matar uma pessoa, mas eu sei que é possível e até provável, e não ligo para isso. Se acontecer, aconteceu. As 2 circunstâncias
geram o crime doloso. Perfeito? E o crime culposo? O crime culposo é quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Senhores, no crime culposo, nós temos que observar o contrário do crime doloso. No crime doloso, eu desejo praticar algo ilícito. No crime culposo, eu não quero praticar nada de ilícito. Meu objetivo aqui não é o fato ilícito, eu não quero praticar ilícito. Mas todos nós, para vivermos em sociedade, precisamos ter cuidado com o nosso semelhante. É o que a doutrina chama de dever objetivo de cuidado. É quando eu devo agir com zelo para não afetar direitos de terceiros. Vou dar um exemplo simples do trânsito que é mais visível. Vejam bem, quando estou transitando com meu carro e passo por um cruzamento e o semáforo está ali na luz verde para mim, será que eu paro no cruzamento, olho para a direita, olho para a esquerda e depois atravesso? Ou se a luz estiver verde para mim, eu vou direto? Eu vou direto. Por que eu vou direto se eu sei que eu estou diante de um cruzamento? Porque eu acredito que as outras pessoas, por este dever objetivo de cuidado, observarão as regras de trânsito. Perfeito? Quando uma pessoa fura um sinal vermelho, na verdade, o que ela está fazendo? Ela não está observando o seu dever de cuidado. Então imagine, eu estou prestando um socorro, furei um sinal vermelho, a minha finalidade é lícita? É, show de bola, sua finalidade é lícita sim. Você não desejava matar ninguém, show de bola. Só que seu comportamento não foi zeloso. Você não agiu com aquele seu dever objetivo de cuidado e acabou por causar um acidente, por bater em outro carro e matar uma família. Comportamento é culposo, senhores. Falta de dever de cuidado, falta de zelo. Por isso que existe o crime culposo. Agora vejam bem, para eu responder por um delito culposo, há necessidade que esse delito preveja a figura da culpa, porque tem crime que não tem o crime culposo. Furto não tem crime culposo, é só crime doloso. Perfeito? No caso do dano, direito penal comum, só tem crime doloso, não tem a modalidade culposa. Agora, um homicídio, lesão corporal, então eu tenho que verificar. Nesses casos, homicídio, lesão corporal, tem a previsão da modalidade culposa. Se tiver previsão da modalidade culposa, eu posso responder pela culpa. Se não, não tem punição, o fato é atípico. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Então, a regra é que todos os crimes são dolosos. Se o crime tiver previsão de culpa, eu respondo pela culpa, se não, fato atípico. Perfeito? Bom, continuando no fato típico, eu tenho o resultado. O que é o resultado, senhores? Todos os crimes produzem resultado. Normativo, aquilo que a norma pede,
ou um resultado jurídico, que é o resultado que a lei impõe. Mas nem todos os crimes produzem resultado naturalístico. Vejam bem, tem crimes, senhores, aonde eu não vou perceber uma transformação, uma modificação no mundo exterior, que eu consigo perceber através dos sentidos. Vamos dar um exemplo para ficar claro o que está falando isso aqui. Todo crime tem resultado. Alguns, resultado jurídico, alguns, resultado naturalístico. Matei alguém, pessoa morreu. Eu consigo perceber aquele resultado com os meus sentidos? Claro que eu consigo. É uma pessoa a menos no mundo, é o corpo estendido no chão, eu percebo a mudança do ambiente. Alguns crimes não têm isso, mas tem também resultado, apesar de não ter mudança perceptível no mundo exterior. Por exemplo, violação de domicílio. A pessoa foi lá e pulou o muro da casa, ou seja, sem a autorização do dono. Na verdade, isso não produziu mudança exterior. Se ele pulou ali e saiu, eu não consigo perceber modificação no mundo exterior. Mas teve o resultado jurídico que foi a entrada sem o consentimento. O legislador falou que se eu entro sem o consentimento de alguém na casa alheia, não é? Eu cometo violação de domicílio. Então tem um resultado jurídico daquela conduta. Apesar de eu não conseguir perceber essa modificação no mundo exterior. Igual eu percebo, por exemplo, num crime de dano. Eu vou lá, jogo uma pedra na vidraça, quebrou a vidraça. Eu consigo perceber a olho nu, não é? Uma modificação, que a vidraça era inteira e hoje já não é mais. Tá ok? Então vamos continuar. Para a gente conseguir perceber, então, esta questão, nós temos que fazer uma diferenciação muito básica de alguns crimes relacionados ao resultado. Então, senhores, vejam bem, eu tenho os crimes formais. Nos crimes formais, temos a conduta e o resultado naturalístico previsto. Só que para ele ser consumado, eu não preciso que essa mudança no mundo exterior realmente aconteça. Vamos entender. Crime de concussão, que é exigir vantagem indevida enquanto eu sou funcionário público para não praticar um ato de ofício. Não preocupem com o crime, que isso nós vamos ver mais para frente lá na parte especial, tá ok? Então vamos lá. Senhores, a partir do momento que eu, funcionário público, exijo da vítima que ela me entregue uma vantagem que é indevida, justamente para eu não agir, para eu não exercer a minha profissão de forma devida, o meu ato de ofício, isso é um crime formal. Por quê? Porque se eu exigir e a vítima me entregar a vantagem, eu exigi R$1.000 e a vítima me entregou os R$1.000, aí aconteceu uma mudança naturalística, um resultado naturalístico. O mundo exterior mudou, eu consigo perceber que ele ficou mais pobre R$1.000 e eu fiquei mais rico R$1.000. É visível. Tá ok? Agora vejam bem, no crime formal, apesar de poder ocorrer essa transformação no mundo exterior, isso não é necessário para o crime se consume. Por quê? Porque neste caso, a partir do momento que eu exigi a vantagem, o crime já está consumado, independente da vítima me entregar ou não entregar aquela vantagem ilícita. Se a vítima se negar a entregar, o crime já está consumado da mesma forma e o mundo exterior não modificou. Se a vítima me entregar, o crime já estaria consumado, só que agora o mundo exterior foi modificado. Então, nos crimes formais, a consumação do crime não está atrelada a essa modificação naturalística, a essa mudança do mundo exterior.
Tá ok? Em contrapartida, eu tenho os crimes materiais. Nos crimes materiais, vejam bem, eu tenho a conduta e o resultado naturalístico previsto. Só que para que este crime seja consumado, é necessário que ocorra essa mudança no mundo exterior. É necessário que o resultado naturalístico ocorra. Olha a questão do homicídio. Para eu falar num homicídio consumado, é necessário que o mundo exterior mude. Dei o tiro, a pessoa caiu e morreu. A mudança no mundo exterior, ela tem que ocorrer. Senão eu não tenho como falar que o crime é material e que o crime está consumado. E o crime de mera conduta? O crime de mera conduta, ele não tem nem o resultado naturalístico previsto. A partir do momento que eu adoto a conduta, o crime já aconteceu. Então não precisa de ter modificação do mundo exterior, não precisa de nada disso. Teve a conduta, eu tenho crime. É a questão da violação do domicílio. A partir do momento que eu piso na casa de alguém e esse alguém não me autoriza ali a pisar, eu já incorri em crime, independente de ter mudado ou não ter mudado o mundo exterior. Perfeito? Então, mera conduta. Bom, senhores, vamos ver a gravação pelo resultado. Olha só. Pelo resultado, que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Então, eu coloquei aqui um exemplo. Olha só. Quando de um roubo, fato base, ocorre o resultado da morte em face da violência empregada, então eu estou falando do latrocínio, estás diante de um crime qualificado pelo resultado. Vamos entender. No crime de roubo, eu viso o quê? Patrimônio, desfalque patrimonial. Na minha ação voltada para o roubo, né, vou roubar um banco. Pode ser que naquele desenrolar com segurança, eu acabe por matá-lo. Então vejam bem, além do resultado desfalque patrimonial, com a violência ou grave ameaça sendo empregada, eu tive um resultado maior, que foi a morte. Então este resultado não pode sair impune. Por isso que esse resultado vai agravar a pena. Ele serve como um evento qualificador. Vai agravar aquela pena do roubo. Perfeito? Por quê? Porque nós estamos com um resultado que qualifica aquele crime, que vai torná-lo mais perverso. Então aqui está falando que quando o resultado gravoso, né, levar a uma perversidade maior do crime, eu tenho que responder por uma pena mais gravosa. Agora, meus amigos, nós temos que entender a questão do último elemento do fato típico, que é a tipicidade. Vejam bem, a tipicidade, de uma forma geral, tá ok? O que ela prevê? Ela prevê que aquele fato em concreto que aconteceu, ele possa enquadrar perfeitamente na norma penal, no tipo penal. Então, vejam bem, a tipicidade, ela divide em duas espécies. Tipicidade formal, que é isso que eu falei, e a tipicidade conglobante, que eu vou falar agora mesmo. Então, vamos lá. Quando eu pego lá dentro da tipicidade o tipo penal, no tipo penal eu tenho o quê? Eu tenho a letra da lei. É o que eu já falei com vocês. Matar alguém, está previsto lá na lei, que matar alguém é crime. Isso é o tipo penal. É a descrição de uma conduta, mas de forma abstrata. O crime não aconteceu ainda, mas o legislador já falou que, para proteger a vida, eu estou colocando aqui um tipo penal, que matar alguém é crime. Isso é o tipo penal, tá ok? É um modelo, o padrão da conduta
que o Estado visa impedir que seja praticado. Então ele falou assim, ó, matar alguém é crime. O Estado não quer que aquilo ocorra. Aquele modelo é previsto em abstrato. Tá ok? Vejam bem. No 121 fala assim, ó, matar alguém. Isso aqui, senhores, é chamado, olha aqui, ó, de preceito primário. É o tipo abstrato. Está falando o quê? O legislador está falando que se matar alguém, isso vai ser considerado crime. Eu não quero que isso ocorra. Mas isso é abstrato. Fato concreto ainda não aconteceu. Quando ele vem e mostra a pena, ele fala assim, se você cometer este fato, estará sujeito a uma sanção penal. Olha a pena que ele prevê, reclusão de 6 a 20 anos. É o que a gente chama de preceito secundário, que é a pena. Tá ok? Então, para todo fato típico, o legislador vem no preceito primário e fala, ó, essa conduta você não pode praticar. E vem no preceito secundário e fala, ó, se você praticar, estará sujeito a essa pena, a essa sanção, que é o preceito secundário. Tá ok? Bom, eis que tudo isso que nós falamos é o tipo penal. Perfeito? Agora vamos para o concreto. Eis que um cidadão, mesmo sabendo que é crime, que ele vai estar sujeito a uma pena de 6 a 20 anos, ele vai lá no caso concreto, no dia a dia, e tira a vida de alguém. Aí é que surge a tipicidade. Porque a tipicidade é justamente essa subsunção da conduta praticada pelo agente ao modelo abstrato previsto na lei. Então eu vou lá no caso concreto, pego a conduta, matar alguém, dei o tiro, tirou a vida de alguém. Se tirou a vida de alguém, ele matou alguém. Então eu peguei esse fato concreto, puxei ele lá na norma do 121 e encaixei aqui, ó. Perfeito. Tirou a vida de alguém, é o que está previsto no 121. Ou seja, a conduta concreta se encaixa perfeitamente no modelo abstrato previsto na lei. O que é isso? Isso é o que a gente chama de tipicidade formal. É um dos itens que compõe a tipicidade. É essa subsunção perfeita do fato que aconteceu no concreto à letra da lei, que é prevista em abstrato. Então aqui eu tenho este elemento, a tipicidade formal. Perfeito. Só que, senhores, o legislador também, ele vem e analisa a tipicidade material, que é o que a gente chama de tipicidade conglobante, que está prevista lá. E aí, senhores, já neste tópico do tipo, do fato típico, o legislador vai levar em conta se o bem tutelado, ele tem importância mesmo, ele merece punição. Por quê, senhores? A gente tem que observar o crime baseado também na esfera lógica da vítima. Vamos colocar esse exemplo aqui, ó. Será que um indivíduo que vai lá na loja americana e subtrai uma bala, será que essa bala ela representa efetivamente um decréscimo no patrimônio do dono da loja americana? Então é aqui na tipicidade conglobante ou material que o julgador vai analisar se este fato realmente fere o bem jurídico protegido. No crime de furto, o que se protege? O patrimônio. Se a minha conduta não é capaz de gerar um dano ao patrimônio, perfeito? Eu não tenho o crime perfeitamente acabado, gente. Perfeito? Então é por isso que aqui, algumas vezes a gente vê a pessoa falando daquele princípio da insignificância. Por quê? Porque a minha conduta é tão insignificante que ela não chega a gerar um dano no patrimônio daquela vítima. Ok? Aí é aqui então que eu faço a análise dessa tipicidade conglobante. Passando então, senhores, tudo aquilo que nós falamos de fato típico, todos esses elementos,
A gente agora vai estudar o segundo elemento do crime, que é a antijuridicidade. Na antijuridicidade, meus amigos, eu tenho alguns elementos, perfeito, subelementos, que vão gerar a exclusão da antijuridicidade ou da ilicitude. Perfeito? Vamos estudar cada um desses para a gente compreender que se eu agir em uma dessas excludentes de ilicitude ou antijuridicidade, eu vou tornar um fato que a princípio era antijurídico em jurídico, que era ilícito em lícito. Perfeito? Então o julgador tem que fazer toda essa análise.